Olá, meus amores. Eu queria dizer para vocês que a tia Simone tá com muitas saudades, tá? Não esqueçam de usar o álcool em gel quando estiverem na rua, quando chegarem da rua, né? Lavar bem as mãos, ter uma alimentação saudável. Quanto mais saudável, melhor. Beber bastante sucos de frutas naturais, tá? Se cuidando para que logo, logo a gente esteja juntinhos, porque a tia Simone está morrendo de saudade, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao, ao trabalho de matemática, que foi de dezenas exatas. Eu vou dar uma relembrada no que a gente já tinha aprendido. A tia Simone tinha falado, esqueci de avisar, essa matéria está na página 24, tá bom? Do livro de matemática. Eu havia falado para vocês que do 0 ao 9 nós podemos formar todos os números. Esses números são essenciais para que a gente forme outros números, tá? Então, se eu souber contar de 0 a 9, eu vou saber contar o infinito dos números, porque os números são infinitos. E nós chamamos esses números de algarismos. Então, aí é quando a gente forma a família do 10, a família do 20, a família do 30, porque a gente conhece esses algarismos e daí nós fazemos toda a quantidade de números que nós precisamos, né? E o número, ele é infinito. Só que quando eu pego e começo a formar o 10, que é o número 1 com o 0, eu já estou formando grupos, porque enquanto é aqui, nós estamos em algarismos. Quando eu pego e formo o número 10, eu estou formando grupos de 10. E quando eu falo 10, uma porção de 10, eu lembro de quê? De dezena, porque uma dezena é igual a 10. Então, sendo que uma dezena é igual a 10, sempre que eu formo grupos de 10, eu vou formando dezenas. Então, se eu tenho um grupo de 10, eu tenho uma dezena. Se eu tenho dois grupos de 10, eu tenho duas dezenas. Se eu tenho três grupos de 10, eu tenho três dezenas. E assim nós vamos continuando, né? E aqui, ó, a tia Simone colocou: uma dezena é igual a 10, duas dezenas igual a 20, três dezenas igual a 30, quatro dezenas igual a 40 e aí assim vai. E, tia Simone, e aí? E quando eu tenho um grupinho de 10 e junto com um grupinho de 2? Aí eu formei uma dezena com duas unidades, porque sobraram esses dois. Esses dois não têm um grupo de 10. Então, eu vou separar o grupinho de 10 mais os dois elementos que estão lá. E, tia Simone, e se eu tiver um grupinho de 10 mais 5 elementos sozinhos? Aí eu vou ter uma dezena mais 5 unidades, porque aí eu não tenho um grupinho formado de 10. Ah, tia Simone, e se eu tiver um grupinho de 10 mais um grupinho de 10? Aí sim eu tenho duas dezenas, tá bom? E aqui, ó, quando a tia Simone falar, vamos decompor esses números. Esse número, se a gente for ler ele como algarismo, ele vai... Nós vamos falar que é o 24 e o 12, em forma de algarismo. Se eu for falar em dezenas, eu vou começar pelo 2. O 2, o primeiro número, ele está na casinha da dezena. Então, ele tem, se eu tenho dois grupinhos de 10, eu tenho duas dezenas. E o último número, que é o 4, é a casinha da unidade. Então, o 4, ele vai ser 4 unidades. O 1
é uma dezena, porque eu tenho um grupinho de 10. Com o 2, eu tenho formado 2 unidades. Então, quando eu for decompor o número em dezenas exatas, aí, ó, eu acho essa forma mais fácil. Colocar sempre no último número o U e no segundo D, até vocês fixarem isso. O primeiro número vai ser da casinha da dezena e o último número a casinha da unidade. E aí eu vou saber que o primeiro número ele é dezena e o último número ele é a unidade. Nós paramos na página 28, tá bom? Na página 28. Então, nós vamos dar continuidade na 28, 29, 30 até a 31, que ela é toda sobre decompor números, colocar os números que vêm depois, os que vêm antes, escrever o nome dos algarismos. Então, tem alguns que tem já até como é o modelo. Então, vocês prestem atenção direitinho, tá bom? Lembrando que o primeiro número, ele está na casinha da dezena. E o último número, ele está na casinha da unidade. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Estou com muitas saudades. E em breve nós vamos estar juntinhos na nossa sala de aula, compartilhando de momentos maravilhosos. Tá bom? Beijo, beijo, beijo e bom trabalho.